Como acabar com a pobreza na África? Bom, no vídeo de hoje irei falar um pouco sobre as possibilidades de como acabar com a pobreza, ou melhor, de como reduzir o índice da pobreza africana. Bom, eu me chamo José e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E neste vídeo estou aqui para poder compartilhar convosco uma possibilidade de como diminuir a pobreza. É claro que é impossível de acabar, talvez seja impossível, mas acredito eu que de alguma forma os governos africanos implementando esta questão podem vir a reduzir significativamente a pobreza em si nos seus territórios, nos seus países, nos seus estados. Bom, como já vinha dito, eu me chamo José e de alguma forma, se este conteúdo de uma certa forma despertou um certo interesse em ti, uma certa curiosidade, então te convido a assistir o vídeo até o final para que não perca nenhuma informação deste vídeo e desde já deixar o seu like. Bom, voltando ao nosso assunto, como podemos ver, a educação em si é uma das coisas muito essencial para o desenvolvimento de uma nação e também o desenvolvimento das mesmas pessoas que moram naquela mesma nação em vários aspectos da vida, tanto como um cidadão ele é potencialmente ajudado a se desenvolver intelectualmente, tanto como socialmente, tanto como financeiramente e economicamente por meio da educação. Por quê? Porque a educação em si abre caminho a várias outras formas de pensar, tanto como forma de ver as coisas como funcionam. Então, a partir do momento que um cidadão é educado, ele consegue analisar certas coisas, então isso ajuda aquele indivíduo a mudar a sua realidade. Mudando a realidade daquele indivíduo, então basicamente se forem várias pessoas a mudar a sua realidade, automaticamente estão a mudar a realidade do seu país. E automaticamente se forem vários países africanos a mudar a sua realidade, automaticamente também estarão a mudar a realidade do continente inteiro. É basicamente nessa perspectiva que eu tento ver esta questão. E por esta mesma razão é normal se dizer que a educação é essencialmente importante e de uma certa forma ela chega a se sobrepor à importância das outras áreas. Então, basicamente, tornando-se uma das áreas mais importantes que todas as outras. Mas, falando isso, pode surgir a pergunta de muitas pessoas, mas como assim a educação é importante do que as outras áreas? Então, isso significa que você está a dizer que a defesa, tanto como a saúde, tanto como essas outras áreas que de alguma forma são essenciais para a economia, tanto como para o bem-estar dos cidadãos de uma determinada região, de um determinado país, não são importantes. É claro que eles são importantes, mas na medida em que se fala que a educação é importante acima de todas essas áreas, não quer dizer que de alguma forma a educação em si está a diminuir a importância dessas áreas, mas sim, de uma certa forma, a educação acaba sendo uma área que de alguma forma ela se complementa em todas essas áreas. Então, basicamente, ao se dizer que a educação é importante mais que todos isso, não quer dizer que os outros não são importantes, mas sim que a educação é tão importante que ela mesmo é a base do funcionamento de todas essas áreas. Então, basicamente, pode-se dizer que a saúde, neste caso, o campo médico também é importante, mas de onde nós conseguimos o médico? A partir da educação. Os próprios defensores da pátria do nosso país têm que passar de uma educação que de alguma forma o torne competente e de alguma forma qualificado aquilo que ele estará sendo responsabilizado. Por exemplo, alguém das Forças Armadas será responsabilizado pela defesa do seu país. Então, ele terá feito um juramento de proteger o seu país. Mas este cidadão tem que primeiro ser educado a como ele chegar à fase de ser competente para aquela função a qual ele está a ser o quê? Está a ser endereçado, tanto como um médico, ele também tem que passar de uma educação. Até o próprio professor que é responsável pela educação das gerações futuras, dos continuadores daquela geração, então de uma certa forma ele também passa por uma educação. Então, à medida que se diz que a educação é mais importante dos outros, não se diz ao ponto de ela se sobrepor acima de todas as outras áreas, mas sim à medida que se fala que a educação é mais importante, é no sentido de que ela mesma é essencial para o melhor funcionamento das outras áreas, porque para melhorar a qualidade do funcionamento das outras áreas, tanto como a eficácia das outras áreas,
todas essas áreas dependem da educação no princípio. A educação em si é que acaba sendo como se fosse um elo de ligação de todas essas áreas, como sendo tipo uma lagosta com vários tentáculos. Então a educação em si mexe lá, mexe lá, mexe lá. Então de uma certa forma ela é representada em todas essas áreas. Então de uma certa forma pode-se dizer, sem equívoco nenhum, de que a educação é mãe de todas as áreas. Todas as áreas que existem, mãe dela é a educação. Mesmo se formos, por exemplo, para termos o exemplo de nós religiosos, nós que acreditamos na existência de um Deus, que somos cristãos ou alguns são outras denominações religiosas, então de uma certa forma lá você encontra a educação que educa aquele cidadão, aquele ser humano a como ele deve levar ou considerar aquilo que é a sua crença. A crença em si, ela chega aos ouvidos das outras pessoas por meio da educação. A pessoa é ensinada sobre uma determinada fé ou como acreditar numa determinada fé. Existem até pessoas que acreditam que a existência de certas coisas, mas a educação sim para fortalecer aquela fé da pessoa. Para aqueles também que de alguma forma se declaram que são ateus, bom, eu não tenho nada a ver com isso, mas pelo fato da pessoa acreditar que Deus não existe, que de uma certa forma tem uma pequena educação por trás dessa historinha aí, que de alguma forma tenta colocando algumas coisas. Então acaba sendo que a educação em si, ela está representada em várias áreas e de uma certa forma acredito que ela também pode vir a ser importante para a melhoria da África, para acabar com a pobreza da África. Bom, como podemos ver, tem várias ONGs na África, vários grupos governamentais, tanto como não governamentais, que têm como objetivo de erradicar a fome, tanto como dar assistência humanitária a várias pessoas, vários povos africanos que possam vir ou estão a passar por certas dificuldades, tendo em conta que dessas dificuldades, muitas delas podem estar a ser causadas por meio de secas, conflitos armados e vários outros campos que de alguma forma vêm a impulsionar certos sofrimentos humanos na África. Então, o que de alguma forma acredito que essas ações não é que são indispensáveis, não é que elas não são importantes, o trabalho que as ONGs, ou melhor, as ONG estão a fazer na África não seja importante, mas existe um erro que está acontecendo no meio deste trabalho dessas ONG. Por quê? Porque a ajuda em si está apenas, na maioria das vezes, não estou a dizer que todas elas, mas na maioria das vezes, maioria das ONG, maioria das organizações estas, governamentais tanto como não governamentais, muitas das vezes, quando é, por exemplo, num local onde que existe seca ou fome, uma coisa assim, tendo em conta que este é um grande problema da África, fome, seca e conflitos armados. Então, esses problemas, de alguma forma, a ajuda em si, muitas das vezes, tem sido em sentido, de alguma forma, da alimentação. Mas, ajudando 100 famílias numa comunidade, com 100 cestas básicas para a sua sobrevivência, aí basicamente a ajuda ela é bem-vinda, mas está sendo mal feita. Por quê? Porque à medida que se ajuda um cidadão com uma cesta básica apenas para ele se alimentar, então basicamente aí não está se eliminar o problema, mas sim está se minimizar o problema e está se adiando sempre aquele impacto do problema. Por exemplo, alguém que está a passar fome hoje, então se eu lhe dou uma cesta básica hoje, não estou a dizer que eu estou a tornar ele alguém que já não vai passar mais fome, mas sim, eu estou apenas adiando o sofrimento dele. Basicamente, ele para de passar fome hoje e possivelmente virá a passar fome futuramente, se por algum motivo eu não ter mais possibilidade futuramente de conseguir manter aquela pessoa. Então, de alguma forma, acredito eu que colocando a educação no meio dessas ajudas, seria algo também que, de alguma forma, acredito que não vai eliminar o problema em si completamente, mas sim vai ajudar a minimizar o problema. Porque à medida que se ajuda alguém por comida ou com uma cesta básica e, ao mesmo tempo, se disponibiliza a educação para aquele cidadão, para aquele ser humano, então aquele ser humano é educado a formas suficientes de alguma forma ele poder achar uma possibilidade, uma oportunidade de sobrevivência, ou melhor, por exemplo, ajudo ele com a comida e lhe mostro, lhe educo uma certa forma ou uma habilidade dele sobreviver, aí estarei a tornando alguém autossustentável. É claro que talvez devido a certas oportunidades, devido a certas
fatores ou acontecimento a pessoa não venha a ser basicamente aquilo que se espera, mas acredito que de alguma forma poderá vir se tornando alguém que de uma certa forma possa ter uma pequena autonomia de se sustentar. E se de alguma forma aquele aí vem se tornar alguém que de alguma forma tem uma pequena autonomia de se sustentar por conta própria, acredito eu que futuramente poderá vir a ser um potencial ajudador do outro. Por quê? Esta pessoa não estará apta apenas a apoiar o outro que passa fome por meio da alimentação, mas também a apoiar o outro por meio de alguma forma, lhe ajudar a aprender certas coisas que também poderão vir a facilitar na sobrevivência daquela pessoa. Então, é dessa forma que eu acredito sobre isso. É claro que o meu vídeo, neste caso, é um vídeo que de alguma forma não está tão rico em várias informações, em várias teses, em várias bases, mas basicamente essa pequena informação que eu pude aprender, que eu pude de alguma forma absorver por meio de vários aprendizados que eu recorri, então achei interessante eu poder compartilhar nesse vídeo e também dizer que os comentários estão abertos para todos aqueles que de alguma forma quiserem agregar valor a este vídeo, acrescentar informações a este vídeo. Então os comentários estão abertos para a contribuição de todos vocês e obrigado, muito obrigado por todos me ouvirem até este exato momento. Eu me dispenso na esperança de nos vermos no próximo vídeo.